Vamos ler aqui a palavra de Deus. Coloque lá para mim o Mateus, para nós lermos juntos. Diz assim, olha só, esse acontecimento é conhecido. Diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, de Caná, né? Veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela falou: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ela falou para Jesus: a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Foi o que ela falou com respeito à filha, que era a preocupação dela, que a levou atrás de Jesus para poder interceder em favor da filha. Amém? Podemos assentar. Eu só queria ler esse textozinho aqui. Vejam bem, baseado no que nós podemos entender na palavra de Deus, os ataques malignos, eles existem. Pelo que diz a Bíblia, não há dúvida de que esses ataques espirituais malignos existem. A palavra de Deus está cheia de texto dizendo que o inimigo da gente é como o leão que ruge, procurando uma presa para poder devorar. Falou o apóstolo São Pedro, se referindo ao inimigo da vida da gente, que vocês sabem quem é. E baseado pelo que diz a Bíblia também, a gente percebe que essas forças espirituais, que a Bíblia chama de maligna, elas têm uma interferência muito grande no que diz respeito à vida das pessoas, baseado pelo que diz a Bíblia. Você vê, por exemplo, que o inimigo, ele é um perturbador, é o que diz a Bíblia. É alguém que às vezes gera ou que incentiva determinados comportamentos que são extremamente desconfortáveis, muitas vezes, para a família, para a casa da gente. E você percebe, às vezes, que existem situações que não tem muita explicação, que as pessoas param, às vezes, para tentar entender, e às vezes as pessoas não sabem como, de fato, combater aquilo, porque às vezes são situações que, além de fugirem do controle, geram uma situação em casa, no meio da família da gente, que você às vezes fica sem saber o que fazer, porque são problemas que às vezes surgem, que não tem uma explicação lógica, alguma coisa que você pensa, você analisa e tenta encontrar realmente uma explicação lógica para a existência de determinadas situações que fogem do controle, e às vezes você não tem uma resposta. Quantas vezes nós ficamos assim confrontados por situações que vão além da nossa capacidade ou daquilo que nós podemos fazer? A Bíblia diz que são ações espirituais, diz a Bíblia, espirituais malignas, que tem todo tipo de interferência. Às vezes interfere no relacionamento das pessoas, às vezes interfere roubando a paz de dentro de casa, às vezes interfere, como naquela situação falada por Jesus, que repreendeu daquela mulher que andava encurvada. Foi necessário Jesus Cristo tirar ela, segundo diz a Bíblia, de uma prisão de 18 anos, que era uma prisão espiritual, que limitava ela e impedia ela de ter uma vida normal, é o que diz a Bíblia. Assim como existe também uma série de coisas também que não tem explicação, que às vezes você não sabe nem como lidar com a situação, você nem sabe nem como combater, e a maioria das vezes nós olhamos com uma certa normalidade determinadas situações e coisas que não são normais. Não são normais. Às vezes são situações que estão exatamente tendo uma tendência para o lado espiritual. E todas as vezes que você enfrenta uma situação, ou um problema, ou uma dificuldade, que se reflete na sua vida natural, no seu cotidiano, na sua vida pessoal, mas que tem uma influência espiritual, meu irmão, nada resolve, nada consegue dar uma solução, porque você vai ter que encontrar meios espirituais para poder combater aquilo. E os meios espirituais pelos quais você pode combater determinadas situações espirituais são os meios que nós conhecemos: oração, aproximação de Deus, fé.
Tudo aquilo que a Bíblia ensina, que você já estudou comigo aqui, com respeito à armadura de Deus, onde você vai e começa então a aprender todos os direcionamentos que estão na Bíblia, tentando ensinar a mim e a você como é que você combate determinadas situações de dificuldade da sua própria vida, que tem cunho espiritual, que você não vai conseguir resolver pelos meios naturais. Aí a Bíblia começa a ensinar para nós. Fazer combate, orar, resistir. É quando você identifica uma situação anormal, que não tem uma explicação lógica, atingindo ou agindo sobre a sua vida, criando situações de dificuldades, embaraços, atrapalhos, fechando portas, que você para e pensa, mas isso não tem motivo. Você não encontra uma lógica para determinadas situações, não encontra uma lógica para determinados problemas, e quando não há lógica, é porque existe uma ação espiritual que precisa ser combatida. Aí a Bíblia começa a ensinar um monte de coisa. Ensina você a orar, ensina você a expulsar, ensina você a buscar o clamor e a buscar aquilo que a Bíblia chama de libertação, que é o que está na palavra de Deus. Jesus Cristo realmente falou aos judeus, dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mostrando então que Ele é o meio pelo qual a libertação pode chegar em nossa vida, porque toda prisão difícil de ser combatida é aquela prisão estabelecida de uma forma espiritual, que simplesmente limita a vida da pessoa. Aí tem que ir para Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o libertador. Diga glória a Deus. E sempre foi assim. Jesus, quando andava nos lugares, diz a Bíblia, Ele libertou muitas pessoas. Pessoas que viviam oprimidas, pessoas que viviam totalmente dominadas por forças que não eram forças espirituais do lado de Deus, mas eram forças espirituais malignas, que existem também. E diz a palavra de Deus que Jesus passou em um determinado lugar. Ele passou lá e foi abordado por uma mulher. Foi o texto que nós lemos. Essa mulher era cirofenícia, dominada pela cultura grega, ela era. E os gregos, eles eram muito orgulhosos também. Nessa época, no período em que Jesus estava aqui, os gregos já se sentiam assim como que detentores do conhecimento da cultura, que fazia parte da cultura grega. E se acredita que os gregos olhavam para os judeus com muito desprezo, porque eles achavam que eles eram mais intelectualizados, mais conhecedores realmente das coisas do que os judeus. E havia exatamente um certo desprezo, uma certa indiferença. Já nessa época, haja visto que existiam grupos e comunidades judaicas que eram totalmente helenizadas. Quais eram essas comunidades helenizadas? Eram comunidades que não seguiam os preceitos religiosos dos judeus. Eles seguiam preceitos religiosos estabelecidos pela cultura helênica, pela cultura grega. Eu já falei para vocês aqui que existiam 10 cidades dentro da região de Israel que adotavam a cultura grega. Essas 10 cidades eram chamadas de Decápolis, por causa das 10 cidades, que era onde morava uma das pessoas que moravam nessa cidade, era aquele endemoniado que, quando Jesus libertou, os espíritos saíram do homem, entraram naquela manada de porcos. Esse homem morava exatamente nessas comunidades que adoravam exatamente os deuses de influências gregas. Esse homem era uma dessas pessoas que Jesus foi lá libertar ele, que vivia dominado pelas entidades, que a Bíblia diz que falou para Jesus que era uma legião que dominava a vida daquele homem. Então, naquelas culturas ali por perto, havia muito disso, de pessoas dominadas por essas forças malignas. E Jesus passou num lugar e uma mulher veio atrás dele, diz a palavra de Deus. Essa mulher começou a andar atrás de Jesus e disse: Senhor, Senhor, eu quero que tu liberte a minha filha, falou para Jesus.
Porque ela está terrivelmente endemoniada, foi o que ela falou no texto que nós lemos. Ela está oprimida, ela está dominada por espíritos malignos. A moça, pelo que diz a palavra de Deus, no texto que nós lemos aqui, estava sofrendo muito com essa opressão. Está aqui, Mateus 15, 22. Ela estava sofrendo demais com essa possessão maligna. Mas o que é possessão maligna, né? Como é que ela estava sofrendo com isso? O que é possessão maligna? Olha, possessão maligna o que é? É quando esses seres espirituais resolvem entrar no corpo de uma pessoa. Aí, isso é possessão. A possessão faz com que o espírito entre no corpo da pessoa e comece a usar a pessoa como instrumento para se comunicar nessa dimensão que nós estamos aqui. Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe que existe. Existem religiões que realmente usam desse tipo de expediente, de invocar as entidades para entrar no corpo da pessoa, para poder realmente interagir com as pessoas aqui nessa dimensão que nós estamos. A Bíblia mostra esses casos. O apóstolo São Paulo expulsou daquela mulher que ela tinha uma influência sobre ela de uma entidade que se chamava Piton. Essa mulher se chamava Pitonisa, porque ela servia ao Piton. O que era o Piton? Era uma entidade da mitologia grega, uma serpente, que dizem que era uma serpente de 100 cabeças. Piton era o nome dela. Se você for lá no Google, talvez tenha alguma coisa com respeito a essa entidade grega. Vocês estão entendendo? Que o Paulo foi lá e expulsou da mulher, que gerou aquele problema todo, que ele acabou sendo preso, e depois ele cantava, e até que Deus foi lá libertar ele da prisão, né? Então, a entidade é assim. Como são seres espirituais, para eles poderem então interagirem no mundo que nós estamos, eles têm que entrar no corpo de alguém. A pessoa fica possessa, fala, conversa, interage, e depois que aquela entidade sai, a pessoa não sabe que fez nada, ela não tem nenhuma noção que ela realmente, de repente, estava tomada por alguma entidade. E isso existe, e já existia nos tempos de Jesus. E essa mulher foi atrás de Jesus, porque era a filha dela que estava assim. A filha dela estava terrivelmente endemoniada, foi o que diz aqui a palavra de Deus. E essa possessão é uma das coisas que é o último nível do domínio de uma força maligna no corpo de uma pessoa. Quando uma pessoa chega ao estado de possessão, ele praticamente já superou todas as fases que é necessário para poder ser um instrumento, para poder realmente ter a sua voz usada, ter o seu corpo usado. Primeiro começa com perturbação. A pessoa começa a ficar perturbada. Esse processo de perturbação vai evoluindo, até chegar ao estado de possessão. Como é uma pessoa perturbada? Uma pessoa perturbada é uma pessoa desajustada totalmente. Uma pessoa perturbada, ela briga por qualquer coisa. Uma pessoa perturbada, ela torna-se um instrumento de desunião dentro da sua casa, um gerador de problemas e que quebra toda a harmonia da casa, porque existe nele uma predisposição de briga por nada, de confusão por nada. Geram as suas situações de uma forma assim, sem justificativa. Como é difícil lidar com uma pessoa perturbada. A perturbação, ela vai gerando uma série de coisas, alguns tipos de influência. Às vezes, essa influência e essa prisão vem através do vício. Às vezes, o vício é uma ação perturbadora que está ali simplesmente escravizando a vida de uma pessoa. A perturbação começa a vir, e tem pessoas que na perturbação começam a ver muito vultos, começam a ver coisas estranhas, e isso começa realmente a se manifestar como um processo de perturbação. E uma pessoa perturbada, ela é sem paz, ela é completamente sem paz, ela é de difícil convivência, porque a perturbação gera essas alterações no comportamento, nas atitudes da pessoa, que quebra a harmonia de convivência e quebra muitas vezes a paz dentro da casa.
E isso vai evoluindo até o estado de possessão. E diz a palavra de Deus que essa jovem estava possessa, já estava endemoniada. E ela foi atrás de Jesus, a mulher. Só quando Jesus ouviu essa mulher indo atrás dele, ele não ligou para ela não, ele não deu importância. Ela ia atrás, pedindo ajuda para Jesus. Ela era libanesa. E foi atrás pedindo, e diz a Bíblia que Jesus nem ligava para ela. Jesus estava com um comportamento totalmente diferente. Ele que era muito acessível, ele que era muito atencioso, ele que era muito fácil de se aproximar das pessoas, por alguma razão ele estava resistindo a essa mulher que ficou atrás dele um tempão, pedindo ajuda e implorando que ele fizesse alguma coisa pela filha dela. Diz a palavra de Deus que os discípulos estavam já meio sem jeito, incomodados com aquilo, e resolveram pedir para Jesus que atendesse logo ela, porque ela já estava há tempo vindo atrás de Jesus, e eles foram e disseram: Senhor, atende logo essa mulher aí, que ela está há tempo atrás do Senhor, pedindo ajuda aqui. Aí Jesus parou, olhou para a mulher, o que estava ruim ficou pior, porque ele se aproximou dela e disse: olha, mulher, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não me é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, viu? Não é lícito eu fazer isso. Não é justo que eu tire o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aquela palavra foi uma palavra extremamente dura para muitas pessoas. Mas deixa eu explicar para você. Por mais absurda que ela possa ser, ela era uma palavra carinhosa. Porque esse termo cachorrinho que ele falou, eu vou explicar para você, não era, na época, ofensivo. Se você quisesse ofender uma pessoa, você não chamava de cachorrinho, você chamava de cão. Se você chamasse alguém de cão, você estava de fato ofendendo. Mas ele quis, naquelas palavras, dizer o seguinte: que ela não tinha direito àquelas bênçãos, que ainda que ela fosse uma pessoa querida, ainda que ela fosse uma pessoa importante, ainda que ela fosse uma pessoa a quem realmente se demonstra afeto, como a gente tem afeto pelo animalzinho da gente, a gente ama, a gente gosta, ele quis dizer. Por isso que ele usou o termo cachorrinho, no diminutivo. Ainda que a gente realmente tenha carinho, mas tem coisas que o animalzinho não tem direito. Você está me entendendo? Era isso que ele quer dizer para ela. Não tem direito. Por que ele falou isso? Porque estava decidido, biblicamente falando, que Deus primeiro teria que vir para os judeus. Depois que os judeus rejeitassem Jesus, aí Jesus então teria que ir para os estrangeiros, para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Por isso que você lê na palavra de Deus: ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Ela colocou aí já esse trechinho, ela vai já colocar para você ler da Bíblia. Eu gosto de ir pregando e mostrando onde é que está escrito. Então, Gilberto, o que significa o que é isso? Que quando Deus elaborou o plano da salvação, primeiro ele elaborou para os judeus, que foi o povo que ele criou para poder influenciar as demais nações, porque Deus, quando criou uma nação, todo mundo era influenciado por outros deuses, por isso que ele precisava começar um povo. O povo que ele deveria salvar, mas ele precisava que esse povo rejeitasse, para aqueles que não eram judeus tivessem a oportunidade de serem filhos pela aceitação. E por conta disso, que estava estabelecido como regra, o estrangeiro não tinha direito ainda. O estrangeiro só teria direito quando Jesus Cristo morresse na cruz. Na morte dele, tudo estaria consumado e todo mundo que quisesse passaria então a ter o direito não somente da bênção da libertação, mas ter o direito da salvação. Ele pegou e chegou e disse: olha, não é justo que eu tire o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Acredita-se também que ele falou isso para ela, para poder quebrar o orgulho grego que ela tinha. Alguns acreditam, por exemplo, que ele sabia
o tipo de rejeição que os judeus sofriam desse tipo de povo, e ele criou uma situação para poder quebrar exatamente o orgulho dela e, consequentemente, abrir precedentes para que ela pudesse ser abençoada, porque Deus estabeleceu que não dá para abençoar uma pessoa orgulhosa, não dá para abençoar alguém realmente que seja orgulhoso. Primeiro, tem que ser quebrado o sentimento de orgulho para que a pessoa tenha acesso àquilo que Deus tem para dar. Jesus chegou e disse: não me alisto, viu? Falou para ela: não é correto eu dar para você a bênção agora. Mas ela aceitou toda aquela condição e disse: ó, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas de pães que caem da mesa dos seus senhores. Eu não estou pedindo a bênção que no momento é para os judeus. Eu estou pedindo o que está sobrando, porque o que está sobrando para mim já é suficiente. Jesus olhou para ela e percebeu que naquele momento ali, aquele protocolo foi quebrado. Diga glória a Deus. Jesus é assim, ele quebra protocolo. O protocolo era esse, não podia. Mas existe uma coisa que quebra o protocolo. É a nossa fé. Amém? Quando você tem fé, a fé quebra qualquer protocolo, qualquer impossibilidade, qualquer regra, ela é quebrada pela fé. Jesus disse: olha, mulher, grande é a tua fé. Vai para casa, pode ir, porque a tua filha já está liberta. Diga glória a Deus. Ela está livre, ela não tem problema nenhum mais. E aquela mulher saiu dali com a bênção da libertação da filha dela. Amém? O que é que a gente entende? Aquela mulher estava com problema em casa. E não tem coisa pior do que você estar com problema na sua casa. Os problemas de casa, por isso que a obra maligna tenta agir na casa da gente, porque os problemas da casa desestabilizam toda a tua vida. Se você não consegue ter paz em casa, se o inimigo consegue criar uma situação de um lar totalmente desajustado pela briga, pela agressividade, pela grosseria, pelo desrespeito, se ele consegue estabelecer exatamente isso dentro da sua casa, ele desestrutura você. Ele desestrutura você. As ações malignas, quando agem dentro de uma casa, que consegue jogar um de encontro ao outro, o que foi que falou Jesus? Que uma casa dividida, ela não subsiste, falou Jesus. Ela não tem como resistir pressão, uma casa dividida. Foi isso que ele falou quando pregou sobre a casa edificada sobre a rocha. E imagine vocês, quando você vive num ambiente sem paz, num ambiente de contenda, num ambiente de briga, toda essa atmosfera não atrai coisa boa. Não atrai coisa boa. Uma casa dominada pela contenda, uma casa dominada pela briga, uma casa dominada pela desunião, uma casa onde as pessoas não se entendem, não conseguem realmente falar o mesmo linguajar, que não há alinhamento, que não há unidade, que não há entendimento, abre precedentes para perturbações, para ações malignas, para desconforto, para infelicidade e para uma série de coisas que dificulta a casa de uma pessoa e a família de uma pessoa. Por quê? Porque dá legalidade para outras coisas que não seja a presença de Deus. Abre legalidade. Tem coisas que o inimigo só entra quando tem legalidade para entrar. E não tem algo que crie mais legalidade para coisas ruins, para presenças negativas, do que briga, contenda, agressividade, desrespeito, palavras descontroladas, agressões, grosserias. Essas coisas são péssimas dentro de uma casa, porque alteram o ambiente espiritual e abrem precedentes para as perturbações. Essa mulher estava assim, problema em casa. O problema chegou a tal ponto que já estava tão grave que uma filha dela estava totalmente endemoniada, totalmente perturbada, e ela estava simplesmente, talvez, passando problemas. Isso já era uma consequência de coisas maiores que deveriam acontecer dentro dessa casa. Mas ficou claro que quando essas coisas se fazem presentes, o que resolve é o poder de Jesus Cristo. Amém? Só o poder de Jesus. Uma experiência que eu sempre gosto de contar.
Eu fui pastor lá em Imperatriz, isso em 1976. Eu era pastor auxiliar lá. E eu morava na casa pastoral, junto com o pastor que era pastor lá, e do lado tinha uma família que morava do lado. Essa família brigava todo dia. Tinham vários filhos, tinha noras que moravam também na casa. E quando chegava assim na hora do almoço, eles brigavam muito na hora do almoço. Aliás, lá eles brigavam por tudo. Era uma casa que não tinha paz. Eu morava do lado ali, ficava orando por eles. Que por um acaso, a cozinha deles dava bem na direção do quarto que eu dormia. Eu já amanheci o dia vendo eles batendo boca, eles brigando entre si, eles se agredindo. Se agrediu, e era uma falta de paz dentro daquela casa anormal. E eu ficava pensando, meu Deus, o que é que faz esse ambiente ser um ambiente tão carregado, tão pesado dentro dessa casa, meu Deus? O que acontece? E eu comecei a prestar atenção. Quando foi um dia, eu percebi o que era que atraía aquela atmosfera ruim dentro daquela casa. O pessoal que morava lá, todo mundo saía para trabalhar de manhã, ficava a mãe de alguns rapazes, sogra de algumas outras que trabalhavam também, era mais ou menos uns 3 casais que moravam na casa. E eles deixavam as crianças, cada um tinha um filho que deixava, que eu acho que era com a sogra, uma senhora já de uma certa idade, que ficava cuidando da casa e cuidando dos meninos, eu acho que com uma outra pessoa fazendo a comida para quando ele chegasse na hora do almoço. E essa senhora, desde de manhã, ela tinha um netinho. Mas o netinho dela era muito peralta. O nome do garoto era Joaquim Francisco. Eu nunca mais esqueci o nome dele. Olha, isso já tem uns 40 anos. E eu me lembro do nome do garoto até hoje, sabe por quê? Porque a mulher repetia o dia todo, brigando com esse menino. O moleque era peralta, e ela começava desde de manhã cedo. Joaquim Francisco, olha, menino, tu é um demônio, menino, tu é um menino danado. Satanás está no teu couro, Joaquim Francisco, ela falava para o menino assim. E era o dia todo brigando com esse menino, porque o menino era um meninozinho peraltazinho. Uma vez ele subiu em cima da TV e derrubou a TV, foi um para acertar, maluco esse dia lá. E o garoto era um menino pequeno, bonitinho, mas, porém, um menino saudável, peralta, aquela coisa toda que ninguém pode ficar reprimindo o menino porque é peralta, porque tem saúde, né? E era o dia todo essa mulher chamando o nome do capeta em casa e atribuindo ao garoto. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando o pessoal chegava para almoçar, a confusão começava. Por quê? Porque tinha um que gostava de asa, tinha outro também, e tinha os 4 que gostavam de asa, e parece que o frango só tem 2 asas, meu irmão. Aí dava a maior confusão por causa de asa. Uma vez eu ouvi eles discutindo por causa de asa de frango, e se revoltando, e saindo de casa com raiva, aquela coisa toda, e o ambiente ficava pesado. Por quê? Porque as pessoas atraíam. Quem atraía isso era a senhorinha, que ficava chamando o nome do maligno o tempo todo. Não chame esse nome dentro da sua casa. O nome do diabo não é para ser chamado da casa da gente em lugar nenhum. A gente fala aqui da igreja porque tem que falar para vocês. Mas é um nome atrasado, é um nome negativo. Quando você chama alguém pelo nome, a pessoa se apresenta. Vocês estão entendendo? E se você chama esse nome dentro da sua casa, inevitavelmente você está chamando. E quando ele vem, ele não traz coisa boa, não. Traz muita coisa ruim. Então, esse nome é o tipo do nome que a gente nunca deve chamar dentro da nossa casa. E ela fazia isso. Era o dia todo atribuindo exatamente ao Joaquim Francisco esses nomes, dizendo que ele estava com capeta no couro, que o diabo tinha tomado conta da vida dele, essas coisas mais ou menos assim. Cuidado com o que você fala na sua casa. Da mesma forma que as brigas. Quando alguém briga com outra pessoa dentro de uma casa, eles perdem o controle das palavras. Aí começa a falar um bocado de coisa que não atrai bênção. Palavras que atraem maldição. Nenhuma
nenhum palavrão atrai bênção. Nenhum palavrão atrai bênção. Você vê, por exemplo, que a Bíblia nos ensina. O que é que a Bíblia diz? Em tudo dai graças. Tudo é tudo, até as coisas que não é bom para você dar graças, que isso impede você de abrir a boca para falar besteira, coisas que vão simplesmente o quê? Vão somatizar o teu problema por conta daquilo que você está falando. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Diga glória a Deus. O inimigo quer que você fale uma besteira, às vezes acontece um problema, uma coisa que te chateie, você fica com aquela vontade realmente de explodir com uma palavra muito agressiva, seja lá o que for, mas quando você diz, eu te dou graças, Deus, porque o Senhor está no controle das coisas, você simplesmente fecha a porta para aquilo que podia vir, através das coisas que você possa falar de ruim. Amém? Por isso que a Bíblia manda você dar graças. Então, essa pessoa, ela atraía essas coisas. E da mesma forma, se nós não tomarmos cuidado, a gente atrai. Por isso não adianta só orar pela casa, pela família. Mas a Bíblia ensina uma coisa interessante, para orar e vigiar. Porque quando você ora e vigia, ainda que o inimigo te jogue uma cilada para você falar uma besteira e anular tudo aquilo que você está pedindo para Deus, você está vigiando e você não fala. E se você não fala, você não atrai. Amém? Então, a gente tem que ter vigilância com respeito a isso. E essa senhora atraía essas coisas. Então, nesta noite, na primeira noite da nossa campanha, o que nós aprendemos? Que a obra maligna vem através das coisas ruins que nós falamos. Então, o primeiro passo é vigiar as nossas palavras. Tomar cuidado com o que falamos, para nós não potencializarmos um problema espiritual da qual, de repente, possa vir até a nossa casa e a nossa família. Amém? Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.